Antes de começarmos o episódio, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão nos ajudando aqui, apoiando o canal, escutando os episódios, e que isso tem me deixado muito satisfeito, porque existem pessoas que chegaram aqui, mandaram mensagens para mim, falando: olha, assim, muito obrigado por você ter feito alguns episódios que eu não sabia. Assim, o nosso trabalho é isso, é informar, é deixar a pessoa atualizada sobre algumas coisas que muitos outros canais não fazem. E como, voltando à pauta, eu estou fazendo sobre intelectuais de direita no Brasil, e aí, quando for lá para dia 21 de maio, eu vou terminar com os intelectuais de direita, eu estou pegando os principais, e em junho a gente vai falar dos intelectuais de esquerda. Mas nesse meio tempo aí, eu vou voltar com o podcast normal, que é Relações Internacionais e Geopolítica. Então vamos lá. Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glone, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Existe um tipo de pensador que o Brasil produziu e depois enterrou, não por insignificância, mas por desconforto, porque ele levantava questões que nenhuma das tradições dominantes, nem a esquerda marxista, nem o liberalismo progressista, conseguiu responder com facilidade. João Camilo de Oliveira Torres, nascido em Itabira em 1915 e morto em 1973, na mesa do trabalho, escrevendo seu último artigo. Jornalista, professor, servidor público, historiador, filósofo, monarquista, católico e conservador. E autor de mais de 50 livros sobre história política, ideias religiosas, a formação do Estado e geopolítica do Brasil. A tese de doutorado de Luiz Carlos Ramiro Júnior, defendida na UERJ em 2019, sob o título Da Crise à Restauração, o pensamento político de João Camilo de Oliveira Torres, foi o trabalho mais rigoroso disponível de reconstrução desse pensamento. E um artigo da Ana Maria Mug Rodrigues, no colóquio Antério de Quentral, de 2018, trouxe sua teoria geral da história para o debate contemporâneo. Hoje aqui no podcast Glone vamos desossar a obra de João Camilo, com respeito intelectual e com o rigor marxista-leninista que ele mesmo recusaria. E é por isso que é necessário. Porque entender o conservadorismo brasileiro sério, o tipo intelectualmente honesto, não o bolsonarismo de churrasco, exige que a esquerda leia melhor seus adversários. E João Camilo era adversário de primeira classe, com Gramsci para entender o intelectual orgânico do conservadorismo católico, com Florestan Fernandes para entender a formação do Estado que o João Camilo via diferente, com Caio Prado Júnior para contrapor a visão do Brasil que o João Camilo tinha, com Lenin para entender o que João Camilo jamais queria nomear, o imperialismo, com Álvaro Vieira Pinto, que foi professor do João Camilo na universidade e depois seguiu um caminho radicalmente oposto, com Mannheim para entender o conservadorismo como ideologia em contexto e com Edmund Burke e Russell Kirk para entender os fundamentos filosóficos que João Camilo mobilizava. Bora entender. Para entender o pensamento de João Camilo, precisamos entender de onde ele vem. A família era um mapa político do Brasil do século XIX. Do lado paterno, os Saquaremos, militantes do Partido Conservador, combatentes de 1842 contra os Luzias. Do lado materno, os Luzias, liberais, abolicionistas, republicanos e primos famosos, como Carlos Drummond de Andrade, o poeta, e Dom Marcos Barbosa, o monge beneditino da ABL. João Camilo herdou essa contradição e passou a vida tentando resolvê-la. Estudou na Universidade do Distrito Federal, onde seu professor de filosofia moderna era Frei Damião Berge, discípulo de Husserl, que lhe ensinou fenomenologia alemã. Outro professor era Álvaro Vieira Pinto, então tomista, antes de se tornar o marxista que depois seria.
E aqui está a ironia histórica mais fascinante. João Camilo aprendeu filosofia com Álvaro Vieira Pinto. O mesmo Álvaro Vieira Pinto que escreveria Consciência e Realidade Nacional, o texto fundante do pensamento crítico nacional popular brasileiro. Os dois beberam nas mesmas fontes e chegaram a conclusões diametralmente opostas. Gramsci chamaria isso de hegemonia ideológica em disputa. A mesma tradição filosófica, o tomismo, o neotomismo, o espiritualismo cristão, sendo mobilizada por uma fração para justificar a ordem existente e por outra para criticá-la radicalmente. João Camilo ficou na primeira, Vieira Pinto migrou para a segunda. E essa migração diz tudo sobre que a crise dos anos 1960 fez com os intelectuais brasileiros. A Teoria Geral da História, de João Camilo de Oliveira Torres, publicada em 1963, é a sua obra mais ambiciosa. A Ana Maria Mug Rodrigues identificou sua estrutura tripartite. Primeira parte, que é o tempo e situação, que são as questões ontológicas sobre o ser humano no tempo. A segunda parte, historiografia e verdade, método histórico, juízo de valor e objetividade. A terceira parte, a encarnação redentora, teologia da história e filosofia da história do Brasil. Comecemos pelo que há de genuinamente valioso. João Camilo tinha razão em vários pontos metodológicos. Ele insistia que o historiador deve julgar os fatos no seu próprio tempo, não projetar as categorias do presente sobre o passado. Defendia que juízos de valor são inevitáveis e que a pretensão de neutralidade é traição à própria verdade, porque esconde os valores que inevitavelmente estruturam a pesquisa. Insistia na simpatia como virtude do historiador, a capacidade de compreender o outro de dentro, não apenas julgá-lo de fora. Tudo isso é metodologicamente sólido. Mas o marxismo tem uma crítica que João Camilo nunca conseguiu responder. A teoria da história sem análise das relações de produção é teoria incompleta. Marx, no Introdução à Crítica da Economia Política, mostrou que o ser social determina a consciência, que as ideias, instituições, valores morais e religiosos têm base material na estrutura econômica que os produz. João Camilo via a história como um processo guiado por ideias, valores e providência divina. Não conseguia ver ou recusava a ver como ideias e valores são produzidos e reproduzidos pelas relações de classe, pela estrutura econômica, pelas contradições materiais que o catolicismo medieval tentava resolver espiritualmente. Mannheim, em Ideologia e Utopia, mostrou que o conservadorismo não é posição neutra acima dos conflitos. É ideologia de uma classe que quer conservar as estruturas de poder que a beneficiam. E o conservadorismo de João Camilo, por mais intelectualmente sofisticado que fosse, cumpria essa função. Legitimava a ordem existente com o argumento da tradição, da continuidade histórica e da providência divina. Aqui chegamos à obra mais celebrada de João Camilo e a sua maior contradição. A Democracia Coroada, a teoria política do Império do Brasil, é um elogio apaixonado ao segundo reinado como sistema político. Para João Camilo, a monarquia constitucional brasileira foi a forma mais democrática e mais bem-sucedida das formas de governo que o Brasil conheceu. O poder moderador, criado pela Constituição de 1824, não era instrumento de tirania, era mecanismo de equilíbrio entre poderes, de estabilidade funcional, de acomodação das diferenças regionais numa federação continental. Nesse ponto, há mérito analítico real. A estabilidade do segundo reinado, comparada ao caos político que se seguiu à proclamação da República Positivista, é um fato histórico negável. O Império durou 67 anos sem ruptura constitucional. A República produziu golpe atrás de golpe, e João Camilo acompanhou todos eles. Mas Caio Prado Júnior, em Formação do Brasil Contemporâneo, destrói a ideologia que sustenta esse elogio com um argumento simples e devastador. A democracia coroada que João Camilo celebrava
era a democracia para quem podia participar dela. E a maioria absoluta da população brasileira do século XIX, os escravizados, estava constitucionalmente excluída de qualquer participação. O império que João Camilo celebrava como democracia era o maior estado escravista do hemisfério ocidental no século XIX, com 4 milhões de pessoas privadas de qualquer direito legal, com uma aristocracia cafeeira que acumulava poder e riqueza sobre o trabalho forçado de seres humanos tratados como propriedade. Florestan Fernandes, em A Integração do Negro na Sociedade de Classes, mostrou que a abolição de 1888, que João Camilo celebrava como prova do humanismo brasileiro, foi realizada sem nenhuma política de integração social, deixando os ex-escravizados na miséria e na marginalização que persiste até hoje. A democracia coroada de João Camilo é democracia de senhores, bela, equilibrada, bem administrada para os senhores. E João Camilo, com toda a sua erudição, nunca conseguiu ou nunca quis ver essa contradição fundamental. Aqui chegamos ao ponto mais revelador. A tese de Ramiro Júnior documenta que João Camilo tinha genuína preocupação social. Defendia o que chamava de solidarismo, uma terceira via entre o liberalismo individualista e o socialismo marxista, inspirada na doutrina social da Igreja Católica. Apoiava a Previdência Social, criticava o liberalismo manchesteriano, defendia reformas que garantissem condições dignas de vida para os trabalhadores e, ao mesmo tempo, apoiou a intervenção militar de 64, viu o movimento operário organizado como ameaça à ordem, considerava o marxismo como contraponto a ser recusado, não como teoria a ser seriamente examinada. Aqui está a contradição mais profunda do conservadorismo social de João Camilo. Ele queria melhoria das condições materiais da classe trabalhadora, mas recusava os instrumentos, organização sindical, partido de classe, reforma agrária radical, que poderiam produzir essa melhoria de forma estrutural. Lenin seria implacável nessa análise. O reformismo sem organização de classe é instrumento de conservação da dominação, porque dá migalhas sem alterar a estrutura que produz a exploração. A previdência social que João Camilo defendia era a previdência gerada pelas elites esclarecidas, não conquistada pela luta dos trabalhadores. E há algo mais grave no pensamento de João Camilo, o silêncio sobre o imperialismo. Num país dependente como o Brasil, com o capital estrangeiro controlando setores estratégicos, as relações de trocas desiguais, estruturalmente, eram desfavoráveis ao país. O pensador que analisa profundamente a formação do Estado brasileiro e nunca formula uma teoria do imperialismo está produzindo análise fundamentalmente incompleta. Guerreiro Ramos, que era contemporâneo de João Camilo, identificou isso como colonialismo intelectual. Pensar o Brasil com categorias europeias, sem questionar as relações de dependência que estruturam a posição do Brasil no sistema capitalista mundial. João Camilo via o Brasil como herdeiro das grandes tradições europeias, portuguesa, latina, católica e universal. Não conseguia ver o Brasil como país periférico numa divisão internacional do trabalho que o condena à exportação de matéria-prima e à importação de tecnologia. Aqui chegamos ao momento mais revelador da trajetória de João Camilo. Em 1964, publicou Razão e Destino da Revolução, onde analisava os 3 blocos em disputa nos anos 60. Os revolucionários, comunistas e radicais de esquerda, os reacionários, a direita que queria simplesmente restaurar a ordem anterior, e os reformistas, com quem ele se identificava, que queriam transformação ordenada, gradual, guiada pelas elites esclarecidas. João Camilo apoiou o golpe de 64 como movimento dos reformistas contra os revolucionários e descobriu rapidamente que havia se enganado. A ditadura não era dos reformistas, era dos tecnocratas militares e do capital internacional que destruíram exatamente o tipo de desenvolvimento nacional equilibrado que João Camilo havia defendido. O golpe que ele ajudou a legitimar ideologicamente
destruiu as instituições parlamentares que ele havia passado a vida elogiando. Marx, no 18 Brumário, identificou exatamente esse padrão. Os intelectuais conservadores, que apoiam o movimento bonapartista, esperando que ele restaure a ordem, descobrem que o bonapartismo não restaura a ordem da classe que o apoiou. Ela suprime para instalar a dominação do capital financeiro e da burocracia militar. João Camilo viveu o equivalente brasileiro dessa experiência. E a tese de Ramiro Júnior documenta que, nos seus últimos anos, até 1973, ele estava progressivamente mais crítico da ditadura e mais melancólico sobre os rumos do Brasil. O homem interino, que havia buscado estabilidade a vida toda, assistiu ao colapso das instituições que havia celebrado, pelas mãos do que ele havia ajudado a alçar ao poder. Então, qual é o valor real de João Camilo de Oliveira Torres para quem pensa o Brasil hoje? Ele tem valor genuíno e tem limites estruturais. O que ilumina? A importância da continuidade institucional que golpes e rupturas violentas produzem, instabilidade que prejudica os mais pobres e não os mais ricos. A valorização da tradição local, do municipalismo, da vida comunitária, contra a uniformização burocrática que tanto o liberalismo quanto o socialismo de Estado tendem a produzir. A crítica ao positivismo cientificista que prometia progresso automático, reprodução e exclusão sistemática. A insistência em que a democracia precisa de valores compartilhados, não apenas procedimentos formais para funcionar. O que a crítica marxista revela? João Camilo celebrou uma democracia que excluiu os escravizados, silenciou sobre o imperialismo que estruturava a dependência brasileira, apoiou o golpe que destruiu as instituições que havia elogiado, recusou a organização de classe como instrumento de transformação social e, portanto, recusou o único instrumento que produz transformação real na história do capitalismo. Álvaro Vieira Pinto, seu antigo professor, que fez o caminho oposto, responderia a João Camilo com o conceito de consciência crítica. Para transformar a realidade, não basta entendê-la com simpatia. É preciso nomear as contradições de classe que a produzem. É preciso identificar os interesses materiais que as ideias servem. É preciso, e aqui está o abismo entre os dois, escolher de qual lado se está. João Camilo escolheu o lado da ordem e pagou o preço de ver a ordem que defendia ser destruída pela ditadura que ajudou a instalar. João Camilo de Oliveira Torres morreu em 31 de janeiro de 1973 na mesa de trabalho, escrevendo um artigo chamado Os Mitos de Nossa Época. Não terminou. Deixou uma obra gigantesca sobre a história política do Brasil e uma série de silêncios igualmente gigantescos sobre as estruturas de poder que essa história reproduzia. Gramsci nos mostrou que João Camilo foi intelectual orgânico do conservadorismo católico brasileiro e que sua obra cumpriu a função de legitimar a continuidade das elites como gestora natural do Estado. Marx nos mostrou que a teoria da história sem análise das relações de produção é a teoria que naturaliza o que é historicamente construído, e que a democracia coroada que João Camilo celebrava era a democracia de senhores sobre escravizados. Caio Prado nos mostrou que o império que João Camilo elogiava organizava o Brasil para servir ao mercado externo e não ao povo que nele vivia. Florestan nos mostrou que a integração harmoniosa das raças que João Camilo celebrava como herança portuguesa mascarava a exclusão estrutural que a abolição sem reforma produziu. Lenin nos mostrou que o reformismo sem análise do imperialismo é análise incompleta e que o silêncio de João Camilo sobre o capital estrangeiro é o silêncio mais revelador de sua obra. Guerreiro Ramos nos mostrou que pensar o Brasil com categorias europeias sem questionar a dependência do colonialismo intelectual, mesmo quando feito com grande erudição. Álvaro Vieira Pinto, seu professor que fez o caminho oposto, nos mostrou que a consciência crítica exige escolher de qual lado se está. João Camilo escolheu. E nós precisamos entender essa escolha
com todo o rigor que ela merece para entender o conservadorismo brasileiro em suas versões mais sofisticadas. Porque o bolsonarismo, que surgiu depois, não tem a sofisticação de João Camilo, mas tem a mesma função de classe. E entender a versão sofisticada é condição para compreender e combater as versões mais brutas que vieram depois. E como sempre dizemos no podcast Glione, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Até o próximo podcast Glione.